boa noite. Hoje é sexta-feira e mais uma vez estamos dando início ao nosso Acontecendo Visita, conversando hoje com o Fábio Guedes, que é do ramo empresarial de Guapimirim, voluntário na ONG Refoulier, participou da eleição para conselheiro tutelar de Guapimirim e vamos falar sobre essas e muitas outras atividades, né, das quais o Fábio participa. Boa noite, Fábio. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Yuri. Para mim é uma satisfação muito grande receber o senhor, né, nessa visita, para que a gente possa falar um pouquinho da nossa cidade, um pouquinho do meu trabalho, dessa eleição que aconteceu agora, do Conselho Tutelar. Que foi legal. Para mim foi muito boa, professor. Para mim eu consegui atingir o que eu esperava. Eu trabalhei por uma média de 200 a 300 votos, é o que eu queria nas urnas. E eu consegui colocar 208. Depois de conversar com muitos amigos, eu descobri que muitos desistiram de votar devido à parte de organização dos locais. Então a gente teve um problema, mas aí também não foi muita coisa. Eu acredito que eu tenha perdido aí uns 20 votos em torno dessas desistências. Eu acredito que eu tenha perdido uns 20 votos. Então eu teria nas urnas hoje em torno de 230 votos para o Conselho Tutelar. E para mim, particularmente, eu fiquei muito satisfeito. Quem não ficou muito satisfeito foi a minha equipe, que alguns até ficaram mais decepcionados do que eu. Porque nós acreditavam muito. E o que aconteceu? A gente fez uma campanha, foi a campanha mais vista do Facebook. Isso não tem como a gente negar. Foi a campanha mais vista dentro do Facebook. Então, a gente estava cotado para entrar. A gente estava aparecendo para entrar. E foi uma surpresa muito grande para a equipe. Para mim não, porque como a primeira vez que eu vim candidato, eu falei, poxa, o que der para mim é lucro. Eu nunca vim candidato a nada em Guapimirim, eu nunca vim candidato ao conselho, muito menos a política, a vereador. Então, quando eu vi 208 votos nas urnas, eu fiquei satisfeito. Depois nós conversamos, pontuamos quais foram os nossos erros. Eu e a minha equipe, a gente pontuou quais eram os erros, nós mostramos, olha, a gente errou nisso, errou naquilo. Então, a equipe, eu acredito que tenha ficado um pouco mais decepcionada do que eu. Eu consegui absorver bem essa parte desse resultado, que eu trabalhei para isso. O que faltou para ser melhor, Fábio? Professor, é o que eu falei para o senhor, eu acredito que a gente tenha não dado atenção, principalmente, o meu erro principal foi não ter dado atenção à minha localidade. Eu cometi o erro de procurar votos fora do meu reduto, que seria Parada Modelo. Então, quando as urnas de Parada Modelo abriram, eu me assustei. Eu tive uma resposta firme da população de Parada Modelo. Eu me preocupei em ir no Vale das Pedrinhas, eu me preocupei em ir no Paraíso, eu me preocupei em ir para o Parque Santa Eugênia, Jardim Guapimirim, e não me preocupei, não foquei na campanha em Parada Modelo. E eu sou morador de Parada Modelo. Eu era o candidato de Parada Modelo. E depois das eleições foi que eu fui perceber que eu era o candidato de Parada Modelo, que não tinha realmente ninguém. Embora muitos candidatos estavam fazendo campanha dentro de Parada Modelo, eles não eram candidatos de Parada Modelo. Então eu acho que o meu principal foco, o maior erro da minha campanha foi não ter focado dentro de Parada Modelo. Agora, voltando um pouquinho aí, e esse lado empreendedor, como é que isso surge na sua vida? Professor, na verdade eu não, o meu pai. Meu pai é o senhor Laerte Paulo, ele é proprietário da Laerte Lages e eu trabalho com ele já desde os meus 12, 13 anos de idade, muito tempo. Então, eu venho aperfeiçoando o trabalho que é do meu pai. Eu ajudo o trabalho que é do meu pai, Aí, meu pai hoje produz algumas coisas que ele não produzia alguns anos atrás. Antigamente ele só trabalhava com laje, hoje em dia ele trabalha com laje, blocos, mourões, anéis de concreto.
né? Então, o meu lado empreendedor é mais na parte de colaboração da Laerte Lages. Você trouxe mais criatividade. Criatividade. A parte de propaganda, por exemplo, toda sou eu que faço. A parte de propaganda, internet, Facebook, é tudo eu que faço. Preço, a parte de comprar mais barato, tá? De obter lucros, também sou eu que corro atrás. Né? Cadastro em empresas, a gente cadastrar a nossa empresa para poder comprar mais barato, também é tudo eu que corro atrás. Né? O meu pai, ele é o rosto da empresa. Meu pai, ele é o Laerte, ele é a pessoa que criou, que atende as pessoas. O meu pai, ele é o vendedor que atende as pessoas em casa, né? Que vai na casa das pessoas. E hoje eu tento colaborar com ele nessa parte. E esse tipo de comércio em Guapimirim, em vista da problemática que o país passa, né, com relação à construção civil, hoje é rentável? O que acontece? A gente está sempre construindo. Sempre, né? O brasileiro está sempre construindo, ele está sempre aumentando um pouquinho a casa, ele está sempre fazendo um quarto a mais, a família vai aumentando, né? Isso é notório, a gente nota, é fácil você ver que em qualquer lugar você tem uma obra, então é rentável, né? Você consegue, meu pai consegue sustentar hoje, né, a família dele, a minha, né, que eu constituí a minha família, né, tem mais as pessoas que nos ajudam, que trabalham conosco, então a gente consegue obter lucro mesmo na crise, né? Tiveram muitas quedas, caiu demais as vendas no ramo de construção civil. Antigamente as imobiliárias de Guapimirim estavam a todo vapor. Antigamente a gente tinha um construtor, por exemplo, com 2, 3 obras. Hoje não. Né? A gente teve uma promessa do atual presidente da desburocratização de algumas coisas, porque o que mais atrapalha a construção civil em cidades pequenas é a parte da burocracia, de você conseguir um documento para começar a sua obra, né, de você conseguir uma liberação ambiental. Guapimirim, toda ela é área ambiental. Às vezes as pessoas não sabem disso, mas Guapimirim todo é uma área ambiental. Então você, para conseguir uma liberação, todas as obras você precisa de liberação do meio ambiente, você tem a fiscalização do meio ambiente para ver se você não tem uma árvore dentro daquela propriedade, né? Então é o que atrapalha um pouco, né? E o fato do país estar nessa crise atrapalha mais ainda, mas a gente consegue obter lucro do nosso trabalho. Ainda bem, né? Bom. Agora, sabemos do seu trabalho também junto à ONG Refúgio. Como é que isso surgiu? Professor, a ONG foi o seguinte, eu fui levado para a ONG por um amigo, né, o Dr. Vinícius Correia. Ele me convidou algum tempo atrás, alguns anos atrás, para colaborar com a caminhada dele. Ele falou: Fábio, eu estou entrando nessa luta, eu gosto da ONG porque ele tem um trabalho já pessoal, né, um trabalho de voluntariado dele, a esposa dele é artesã, então também. E ele me chamou, como ele sabe que eu gosto de artesanato, sempre gostei de artesanato, e sou apaixonado por crianças e adolescentes, né, por trabalhar com crianças e adolescentes. A mente está fresca, né, é bom de ensinar. Eu fui ajudar ele, né, e me trouxe muitos bons resultados. Eu conheci pessoas maravilhosas, né, que, por exemplo, a dona Fátima, do sindicato, que é a presidente da ONG, né, lá dentro a gente tem o Luiz também, que é uma pessoa maravilhosa, os diretores da ONG são pessoas maravilhosas que batalham. A ONG hoje passa por uma certa dificuldade financeira, porque não tem verba, como muita gente pensa. A ONG ganha dinheiro do Estado, ONG ganha dinheiro da prefeitura, ONG ganha dinheiro. Não é assim que funciona, não são todas que funcionam assim, que conseguem dinheiro de qualquer forma, com facilidade para levar um projeto, né? Principalmente depois da descoberta de inúmeras ONGs fraudando projetos, né? Então é muito difícil hoje você conseguir uma emenda, você conseguir uma verba para tocar um projeto. Hoje a ONG, por exemplo, ela é tocada por voluntários, por empresas
que colaboram com eventos, né? Agora, por exemplo, no dia 13, próximo domingo, nós vamos ter a festa do Dia das Crianças. A festa do Dia das Crianças, 100% dela é de voluntariado e patrocinador. Não tem dinheiro político, né? Não tem dinheiro de algum político vindo e patrocinando, né? Ah, olha, eu vou fazer essa festa aqui, vou usar o espaço. Não, é todo um trabalho voluntariado e patrocinador. São inúmeros patrocinadores que colaboram com a gente. Patrocinadores de Guapimirim e patrocinadores do Rio de Janeiro. Pessoas que acreditam no projeto. Acreditam porque elas veem o resultado. Elas estão vendo o resultado. Hoje a gente tem um grupo de dança com cerca de 20 crianças, mais ou menos. A gente tem um professor de jiu-jitsu que já está lá há 6 anos trabalhando. A gente já teve inúmeras outras atividades. Hoje a gente tem a capoeira, né? Então, e tem outras atividades que acontecem, né? Ações que a gente faz. A gente fez agora, há pouco tempo, uma feijoada beneficente para poder melhorar o espaço, para poder cuidar, né? Então a gente tenta sempre fazer um evento, conseguir arrecadar alguma coisa. E a transparência, professor. Eu acho que o principal em tudo é a transparência. Qualquer morador de Guapimirim que queira ver o que entra na ONG, que queira ver o que é gasto, ele tem acesso a isso. Olha, na feijoada a gente arrecadou tanto e gastou tanto para a melhoria do espaço, né? Para a melhora do espaço. Então, tudo isso é muito bem apresentado à população. A gente tem a Michele, que é a tesoureira da ONG, que cuida disso. Eu sou um voluntário. Eu não sou diretor, eu não sou professor, eu sou voluntário lá. Né? Eu entrei como voluntário no espaço e até o momento eu estou como voluntário, né? Atendendo jovens, crianças, até mesmo porque eu acredito, né? Acredito que para a gente melhorar o nosso país, para a gente melhorar tudo, a gente depende de cuidar das crianças, adolescentes. Então a gente tem que ajudar o futuro deles para que a gente tenha um futuro melhor, para que a gente tenha resultado lá na frente. Agora, com relação aos voluntários, tem muitos voluntários? Não. Ainda há espaço para quem quiser colaborar? Tem espaço, tem horário, né? Tem horário, pessoa. Você que tiver uma atividade, eu sou artesão, eu sou professor de música, né? O que a pessoa quiser, a gente sempre abre um espacinho para poder colocar ela ali, para poder ela atender, né, de forma voluntária a comunidade, né, e 100% grátis, sempre foi dessa forma, as crianças nunca pagaram nada, sempre foi apresentado dessa forma. Agora, vamos voltar um pouquinho aí na questão da eleição para conselheiro tutelar. Apesar de não ter sido eleito, quais lições você tirou desse pleito? Professor, olha, qualquer eleição é uma batalha muito grande. O que eu tirei de estar de frente é a responsabilidade que você carrega. Eu ouvi algumas mães falarem de relatos que me impressionavam e me incentivavam a trabalhar. Né? Elas falavam, poxa, mas eu fui atendida desta forma, eu queria ser atendida desta forma, e a forma que eles queriam era exatamente a forma que eu queria trabalhar. Então eu falei assim, poxa... As famílias queriam. A forma que as famílias queriam era a forma que eu queria trabalhar. Eu falei, poxa, então vai dar tudo certo. Né? Então o que eu aprendi, principalmente, eu falo muito, sempre falei muito, nessas eleições eu aprendi a escutar um pouco mais. Eu aprendi a parar, dar atenção para aquela pessoa, que, professor, às vezes, a mãe, o pai, ela não precisa de uma ajuda financeira, ela não precisa de um encaminhamento a um psicólogo, ela não precisa de um encaminhamento médico, ela precisa de atenção, ela precisa de carinho.
É só isso muitas das vezes. Então, quando você vai resolver um problema daquela família e você chega, às vezes, entendendo a coisa de uma forma única, chegou uma denúncia e você já chega ríspido, você já chega... É muito difícil para aquela família. Ao invés de ajudar... Exatamente. Ao invés de você ajudar, você acaba atrapalhando. Então eu aprendi a escutar. E o que eu coloquei na minha cabeça? Se eu ganhar a eleição do Conselho Tutelar, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar e perguntar o porquê daquilo. Mas por quê? O que aconteceu? Porque a gente tem que dar atenção ao ser humano, a gente tem que ouvir. Tudo na vida tem dois lados da moeda. Uma pessoa fala uma coisa, você não pode tomar aquilo como verdade de primeira. E é um problema da política. Quando você tem lado, você só acredita no que o seu lado fala, né? Aquilo que o seu lado impõe, apresenta, se torna como uma verdade para você. E não tem que ser assim. A gente tem que aprender a escutar. A gente tem que aprender. Eu aprendi muito isso, muito nessa campanha do conselho. A minha esposa, que me acompanhou em todas as reuniões, ela ficava impressionada. Ela falava: Fábio, hoje a gente está aprendendo como lidar com as pessoas. Hoje a gente está aprendendo a ouvir as pessoas. E são muitos relatos, professor. Eu fico feliz por ter feito a campanha da forma que eu fiz, porque eu conheci Guapimirim inteiro. Se a pessoa falar comigo assim: Fabinho, onde que é o bairro tal hoje? Eu sei onde é, eu fui lá. Eu nunca tinha entrado em Várzea Alegre. Eu conheci as ruas de Várzea Alegre. De todos esses cantos e recantos de Guapimirim que você visitou, onde você viu mais carência? Professor, não é um só, tem vários pontos. Várzea Alegre é um lugar muito carente. O Orindi e o Paraíso é um lugar muito carente, até mesmo principalmente por causa do deslocamento. Todos eles por causa do deslocamento. Várzea Alegre, por exemplo, é muito distante do centro, da nossa realidade aqui. O Paraíso, pior ainda, porque a Várzea Alegre pelo menos está próximo de Magé. Você ainda tem como pedir socorro para o outro município. O Paraíso não. O Paraíso, a população está isolada. Está com uma estrada que não pode ser asfaltada, segundo as informações que chegaram até mim. Né? Essa estrada ela não pode ser asfaltada porque ela é uma área rural. Falei, tudo bem, se não pode, não é... Não, porque era antes. Professor, se não pode, como ela era asfaltada? Desconheço. Porque quando... Ela era toda asfaltada? Era toda asfaltada, da entrada até lá dentro no Paraíso, porque eu trabalhei ali no quilômetro 11, na escola municipal. Lá eu comecei a minha vida. Eu sei que até o Paraíso ela era asfaltada. Até o Paraíso não, até o quilômetro 11, o Orindi. Ela foi toda asfaltada até lá dentro. E nós jogávamos futebol no Paraíso, a gente ia, tem o campo, sem problema. Entendi. Depois que os buracos vieram, a degradação com o tempo aconteceu e a estrada ficou do jeito que ela estava. Né? Porque vai, passa o patrol tira o restinho. Não, aí acaba, entendi. Mas a informação de alguns moradores lá dentro é que não poderia ser asfaltado. Então, eu tomei, é aquilo que eu falei para o senhor, a gente acaba tomando a primeira informação como verdade. Inúmeros moradores falaram que não pode. É uma desculpa de quem está no poder para não fazer. Mas já vem de algum tempo. Já vem de outros mandatos, não é agora. Isso aí, não é culpa do prefeito, então tudo bem. Agora, dessa eleição que você participou, Fábio, qual a diferença que você vê dela, da eleição para conselheiro tutelar, para a eleição política que acontecerá ano que vem? Tem. Eleição do conselho tutelar é eleição de verdade. É mais verdadeira. As 208 pessoas que votaram em mim só votaram em mim porque elas quiseram de verdade. E principalmente
Queriam que você fosse... Elas queriam que eu fosse conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar. A eleição política, a eleição para vereador, ela é uma eleição completamente diferente. O cara muitas vezes está votando, porque aquele rapaz ali tem um foco, ele tem o projeto de mudança. O conselheiro tutelar não, o conselheiro tutelar, ele vai exercer um trabalho social e de carinho com a comunidade. Então eu acho que a eleição do conselho tutelar é muito mais verdadeira no ato de eleição, como eleição, do que como vereador. Sem contar que vereador é obrigatório. E tem outros fatos também que envolvem... Inúmeros outros fatos, as eleições políticas, por exemplo, né, a gente tem o fato de as pessoas que estão de mandato, as pessoas que não estão de mandato, oposição, governo, então a coisa ali é muito... Tem a questão financeira envolvida. Também tem a questão financeira. Professor, eu não cito muito questão financeira, que até foi citada nas eleições do Conselho Tutelar. Eu não cito essas questões financeiras pelo seguinte: eu não acredito, Fábio, né, não acredito nessa verdade absoluta quanto ao dinheiro, porque o povo, ele está começando a abrir a mente. A gente teve agora a última eleição do presidente e também do deputados, né, tudo isso, e mudou muito, os caras que tinham dinheiro não se reelegeram. Então essa questão financeira, eu não sou muito focado a ela, eu acredito mais na questão pessoal. Por exemplo, o senhor é um vereador, o senhor tem um grande conhecimento, o senhor tem um grande vínculo com inúmeras pessoas e o senhor acaba, no caso da eleição do Conselho Tutelar, agregando aquilo ao Conselho Tutelar. Ok? Agora, eu particularmente não acredito que tenham comprado votos, que tenham na eleição do Conselho. E também acredito que hoje o candidato, já para a política, candidato que invista com muito dinheiro, vou comprar voto, ele pode se arrepender muito. Porque a população está começando a abrir o olho. A população, e eu acredito que vai acontecer isso no ano que vem, ele vai pegar os seus R$50 e não vai votar em você. E é uma das coisas que eu falo a todo momento. Porque, professor, quando o cara compra o seu voto, ele vai em cima da sua necessidade. Ele te dá aqueles R$50 e a pessoa acaba não recusando porque está faltando um arroz dentro de casa, porque está faltando um gás, porque ela não tem o leite do filho. Então, como que você vai pegar e vai oferecer R$50 àquela pessoa e ela não vai aceitar? É uma covardia com o povo. Mas isso não obriga essa pessoa a votar? Eu acho... Tudo, é isso que eu acho, que a partir do momento que a população começar a falar assim, de onde está vindo esse dinheiro, eu já acredito que nas próximas eleições isso vai começar a mudar. O povo vai falar, se esse dinheiro está vindo assim, o cara vai querer repor isso no bolso depois. Eu acredito, né, que a população comece a abrir os olhos em questão disso. Eu penso, mas é aquilo que eu falei para o senhor, eu penso dessa forma, né? Agora, se a pessoa apanha, acaba votando, acaba participando daquilo ali, a gente vai saber nas urnas, com certeza, na próxima eleição, com certeza. Agora, você falou aí da questão que você não acredita que tenha havido aí a famosa boca de urna nessa eleição do Conselho. Do Conselho Tutelar. E a influência política na eleição? Professor, a influência política foi nítida. Ela foi nítida. Então, e eu acho até que essa influência política vai gerar alguns problemas. Tá? Eu acho que essa influência política vai gerar alguns problemas. Porque, por exemplo, eu abracei um candidato. Só que eram 27 candidatos. A partir do momento que eu abraço um candidato, eu estou abandonando os outros que são do meu lado.
Vamos fazer uma conta básica, vamos supor que teriam 17 candidatos de oposição e 10 candidatos de governo. Vamos supor. A partir do momento que você abraça um candidato de governo, você está desagradando 9 de governo. A partir do momento que você abraça um candidato de oposição, você está desagradando 6 da oposição. Então agora você vai ter que refazer aquele trabalho de agradá-los. E aí? Como fazer? Aí que vão ter que fazer, vão ter que reagradar esse povo. Porque, por exemplo, eu abracei um. E os outros, que também eram candidatos, que também vão caminhar comigo na eleição para vereador. Pelo menos eu quero que caminhem. Ou eu quero que caminhem comigo. Porque, professor, eu não tive apoio de ninguém. Então eu não estou preocupado se a pessoa, eu tenho que agradar o Fábio porque eu quero que ele caminhe comigo. Não, não tem nada que me agradar. Eu não fiz acordo com ninguém, não fiz acordo nem com um nem com o outro. Então, ninguém tem que me agradar em nada. E eu não levanto bandeira nem de um nem do outro. Isso que é interessante, eu não levanto bandeira nem de um nem do outro. Então o cara não precisa vir me bajular. Pô, Fábio, eu tive que ajudar fulano, e agora? Como é que a gente vai fazer para caminhar junto? Quer caminhar comigo? Chega para mim e fala, olha, eu acho que você é um cara de opinião e serve para estar ao meu lado. Aí eu vou caminhar com essa pessoa. Aí eu vou compartilhar das ideias dessa pessoa. Fora isso, a partir do momento que eu ver que tem todo esse trabalho de bajulação, porque eu te quero, agora eu vou te dar uma ajuda aqui, agora eu vou te dar uma vantagem ali, para mim não funciona. Funciona para inúmeras outras pessoas, né? Mas eu acho que vai gerar um certo desconforto aí em algumas nominatas do município. O pessoal já começou a, né, embora eu não seja pré-candidato a vereador, eu conheço inúmeros candidatos, tanto de governo quanto de oposição, que se desagradaram demais com posicionamentos políticos. Tá? E só Deus sabe o que vai acontecer. Tá? Porque isso que aconteceu, aconteceu. E essa politização, né, dessa eleição com esses apoios aí, como é que você acha que daqui para frente pode melhorar essa situação? Melhorar, não sei. Eu só digo que daqui para frente, candidato ao Conselho Tutelar não entra sem apoio político. Tá? Daqui para frente acabou aquela coisa do termômetro político. Porque a eleição do Conselho Tutelar antigamente ela era um termômetro para o pré-candidato a vereador. Por exemplo, eu, Fábio, vou ser pré-candidato a vereador, igual eu fui candidato ao conselho. O que eu vou fazer antes? Eu venho candidato ao conselho para ver quantos votos eu tenho. Eu, particularmente, tive 208. Eu, particularmente, tive 208. Yuri. Você acha que Só um segundo. Esse termômetro que você teve aí dos 208 votos, esse sentimento desse retorno aí, ele te credencia a ser um pré-candidato a vereador? Se eu quisesse, sim. Se eu quisesse vir candidato a vereador, eu seria uma pessoa bem vista por uma nominata, por exemplo. Embora eu tive o apoio de muitas pessoas que vão vir candidato a vereador, eu não tive aquela massiva... Apoio espontâneo. Apoio espontâneo. E eu não tive aquela votação massiva num ponto. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse lá no Vale, eu tive apoio no Vale. Vamos supor que desses 208, 108 fossem de lá. Aí me quebrava. Aí me atrapalha. Porque aí os votos, na verdade, não são meus. A comunidade não te aprova. Não, e outra coisa, não é isso. Prova que esses votos não são meus. São de quem me ajudou lá. Agora, se eu tenho, igual eu tive,
3 votos em tal lugar, 5 votos em tal lugar, 10 votos. Isso significa que a população em geral sabe quem é o Fábio Guedes. O povo de Guapimirim hoje sabe quem é o Fábio Guedes. Embora eu torno a dizer, eu falei isso na campanha, eu digo para as pessoas que me procuram hoje: e aí, vem candidato? Não. Não mudou de ideia? Não. Não mudei de ideia. Não é porque eu perdi uma eleição e que eu vinha com o propósito de me tornar conselheiro e não vim candidato, que eu vou mudar de ideia. Agora, você acredita que algum ou alguém que foi eleito conselheiro tutelar possa, de repente, vir candidato a vereador? Eleito? Eleito não. Nenhum dos 5 eleitos vão vir candidato a vereador. E dos suplentes, se eu não me engano, também não. Agora, dos suplentes vão vir parentes. Se isso for uma vontade deles? Não. Existe alguma cláusula que diz que não, você não não pode? Não tem cláusula, mas tem acordo verbal. Política não existe papel. A gente sabe disso. Política não existe preto no branco. É verbo, é palavra. Eu vou fazer o que eu estou te falando aqui, professor Hélio. Se eu ganhar para o conselho tutelar, eu vou te ajudar dessa forma e não venho candidato. Acabou. Isso é política. Política não existe você pegar um papel e falar assim, ó, eu tenho que te dar 10 mil se você ganhar. Não existe isso. Não existe isso. Na política não existe isso. Mas dentro do... E até mesmo porque os 5 candidatos que entraram hoje, os 5 que entraram eleitos, eles não são políticos. Eles não são políticos. Eles são pessoas que têm trabalho social. Todos os 5 que foram eleitos têm trabalho social. Eu conheço a Dona Graça, eu conheci o Rodrigo, eu conheço a Carla, a Ludmila, o Bel. Então, acredito que eles não venham candidato a vereador, porque eles não são políticos. Eles são profissionais de serviço social. Né? A Ludmila é professora, a Carla tem trabalho dentro da igreja dela, a Graça já foi presidente do CMDCA, o Rodrigo tem trabalho na localidade dele, o Bel já foi conselheiro tutelar por várias vezes. Eles não têm histórico político, então eu acredito que não vão agora pular para esse lado da política. Se render à política. Ou isso. Muito bom. O Guapimirim precisa de quê, Fábio? Emprego. Emprego como qualquer outro lugar. É o nosso maior problema? Com certeza. Professor, uma população com dinheiro não reclama. Uma população trabalhando, uma população ocupada, não reclama. Agora, você tem um povo ocioso, desempregado, desesperado, precisando pagar sua conta de luz, sua conta de água, botar comida dentro de casa, pagar o seu gás. Você precisa de emprego. O que resolve isso resolve isso é o emprego. A pessoa fala, mas a saúde... Gente, se você tiver emprego, se você tiver dinheiro, você corre para qualquer lugar para resolver o seu problema de saúde. Você dá o seu jeito. Sem dinheiro, você não vai nem para o hospital público, porque você não tem dinheiro para pagar uma passagem. Você não tem como correr. Então, eu acho que o que resolve para comer emprego. Se você fosse um agente político, quais seriam as suas bandeiras? Bandeiras sociais, econômicas. Aí a bandeira é sua. Não, eu penso das duas formas. Eu sou empreendedor. Toda hora que eu vejo alguma coisa, eu já olho e falo, pô, aquilo ali pode me dar dinheiro. Então eu gosto. Então, bandeira econômica seria geração de emprego, né? E bandeira social seriam os meus 2 focos, né? Empregabilidade e serviço social. Embora eu seja de direita, todo mundo fala assim, a direita não tem o socialismo, não tem atendimento social. Mentira! Tem que ter, né? Tem que ter, você tem que... As maiores empresas do mundo fazem trabalho social. Coca-Cola,
Head & Shoulders, inúmeras empresas, Adidas, Nike, todas essas mega empresas, elas têm um trabalho social com a população. Elas atendem a sociedade de alguma forma. Né? Então eu, como de direita, como uma pessoa empreendedora, eu entendo que você, a partir do momento que você obtém o lucro dentro daquela cidade, eu sou uma grande empresa dentro do município, eu tenho que entregar àquele município alguma coisa, tem que dar um retorno para a população, você tem que dar um retorno para a população. Seja você construir um posto de saúde, né? Às vezes as pessoas falam muito em subsídio fiscal, né? Ah, não, vamos dar aí um desconto, tantos anos sem pagar imposto e tal. Eu acho que eu já faria de outra forma. Falou, olha, a gente até vai te dar a gente vai reduzir o seu imposto, vai fazer, mas você tem um prazo para entregar algo para a população. Você vai ter que fazer um posto de saúde, você vai ter que fazer uma creche, você vai ter que construir uma base para a associação de moradores, que não tem sede própria. Aí você incentiva a empresa a entrar no seu município, porque ela vai ver que você, gestor, se preocupa com o seu município. Porque, professor, não se engane, os maiores empreendedores do mundo, eles procuram estar em lugares bons, em lugares em que a população é respeitada. Porque a população que é respeitada pelo seu político, a população que está bem de vida, ela gasta, ela compra. Então, que empresa gostaria de entrar num lugar falido? É o que dizem do nosso país hoje. Ah, o país está em crise, o país precisa da previdência, o país precisa disso, precisa daquilo, exatamente por conta disso. Porque uma mega empresa, ela não entra num lugar que está com as pernas quebradas, que não tem uma ajuda, que não tem a sua principal renda, que não tem a sua principal vivência certa. Você tem que estar certinho para poder receber o outro. Então os empreendedores, eles olham o município que eles estão entrando, falam, pô, quem é o prefeito? O que ele está fazendo por essa população? Pô, a população está boa, o lugar tem um crescimento, né? Ela tem um crescimento econômico. Aí o cara se interessa em colocar a empresa dele ali. E o seu bairro, como é que está? Parada Modelo hoje, Parada Modelo teve um crescimento muito grande na gestão do senhor Nelson. Parada Modelo, eu acho hoje que é o bairro, eu não tenho certeza, mas 90% totalmente asfaltado, né? A gente tem uma boa estrutura de transporte, a gente tem um posto de saúde, a gente tem um dos melhores supermercados da cidade, né? Então o bairro de Parada Modelo hoje está voltando a ser o que era há décadas atrás, porque eu não sei, o senhor com certeza se lembra, o Yuri talvez não saiba, mas Parada Modelo era o centro comercial de Guapimirim. Toda a economia do município era focada dentro de Parada Modelo. Hoje não. Até por causa da fábrica, Klabin, né? Isso, tá vendo? Exatamente isso, a empresa, exatamente isso que nós estamos falando antes. Mas, por exemplo, hoje é na Reta. Hoje o centro comercial de Guapimirim é na Reta. Era em Parada Modelo, depois ele foi para a Rua do Central ali, que tinha um pouquinho mais de movimento, agora está na Reta de Guapimirim. E vai permanecer na Reta de Guapimirim pelos fins de Guapimirim. Porque ali agora, né, nós precisamos agora de um trabalho no transporte daquela localidade, porque a Reta hoje está... Começa sexta-feira, já era. Eu, por exemplo, vou passar de caminhão ali, já começo Hoje eu passei com um caminhão ali de tarde, já estava em Furduns, né? Então a Reta hoje é o centro comercial de Guapimirim. E Parada Modelo está voltando a se tornar um bairro das meninas dos olhos de ouro de Guapimirim, né? Porque até a Brasil Papéis está crescendo, está fazendo uma ampliação, então vai melhorar
a empresa, vai gerar mais vai emprego. gerar mais emprego, todo mundo vai querer morar mais perto do trabalho, né? Então eu acredito que Parada Modelo é um bairro hoje muito bem visto, muito bem estruturado hoje. Muito bem. Mas chegando aqui, nós vemos essa rua aqui, é Ariosto Mota? Ariosto Mota, esse é o início da Ariosto Mota, sim, Parada Modelo, Ela começa aqui? Ela começa aqui, onde vai, nós estamos e vai. Que eu morei nela lá no final. Ariosto Mota, ela segue. Precisa de um asfalto, né? Professor, se a gente for olhar as gestões anteriores, essa rua consta toda como asfaltada. Consta? Toda? Toda como asfaltada. E essa parte não. Mas aí é o que eu estava falando. É um problema de gestões anteriores. Quem morava aqui, antigamente, não se preocupava em questionar. Né? Então a gente acaba sofrendo por isso. E o que acontece? Eu já perguntei a responsáveis como é que faz para asfaltar agora. É um pouco mais difícil. Porque ela já consta como asfaltada. Já existe lá na prefeitura, ela toda estruturada. Aí como que você vai asfaltar uma coisa que já está asfaltada? Como que você vai liberar verba? E isso que a população, às vezes, é o que eu falo, não entende. Aí quando a gente fala isso, você está puxando o saco do governante. Embora eu não tenha ligação nenhuma política com ele. Aí quando eu falo isso, você está puxando o saco do cara. Né? Igual essa semana eu estava falando das questões de Parada Modelo, algumas coisas que acontecem. Ah, não, mas você está puxando o saco do vereador César. Que quando foi alguma vez na minha vida que me viram levantar bandeira para alguém? Então por que eu estou puxando o saco de alguém? Agora eu uso argumentos concretos. A rua consta como asfaltada? Consta. Então tem como liberar verba para asfaltar a rua de novo? Não. Aí, a problemática é que se nós formos entrar nessa discussão, vai atravessar a noite e não resolve. A grande resposta para isso tudo era desmembrar um trecho da rua, deixar de ser Ariosto Mota. Isso também, ponto, também. Dá outro nome. Exatamente. Aí, vamos partir exatamente. Aí agora o senhor mostrou uma solução que primeiramente teria que partir da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores apresentar um novo nome da rua, né, uma outra área, desmembrar ela e começar um novo projeto. Entendeu? Mas aí poderia ser que ela pudesse ser asfaltada. E como é que é a ação da classe política aqui no bairro, mais próxima aqui à sua residência? Tem vindo, tem procurado saber as necessidades? Professor, aqui eu estou próximo de dois vereadores. E aí vem a parte de puxar saco, né? O cara puxou saco, que é um grande problema. Vamos aprender a dividir as coisas. Quando você fala a verdade e quando você está puxando o saco do político. Aqui eu moro próximo à casa do Peter. O Peter mora aqui na outra rua. E aconteceram muitas mudanças nessa localidade. Tá? Ah, mas foi porque ele mora aí. Não me interessa por que foi. Agora, eu dizer que não está tendo, que não teve atenção para a localidade, é mentira. Tá? Então é mentira. Por exemplo, aqui atrás da minha casa tem uma pracinha que era horrível. Era horrível, um monte de criança morando de frente àquele espaço. Tá lá, a praça agora tá bonita. Essa rua aqui de trás, que é a rua do CIEP, ficou anos sem roçar, sem fazer uma limpeza. Constantemente é limpo. E aí, eu tô puxando o saco do cara que tá pedindo? Então houve melhorias. Houve melhorias, sem dúvida. Aqui, professor, eu solicitei, eu tenho até fotos no Facebook, eu solicitei a construção de uma caixa de esgoto na esquina da minha rua, com 2 semanas. Eles vieram na minha casa. Você solicitou? Eu solicitei. Vamos lá ver o que tem que fazer. Eles vieram, fizeram o serviço. Funciona.
Mas quando a gente fala isso, a gente está puxando o saco do cara. Ah, mas na minha rua o cara não faz, fez na rua, na sua, então por causa de quê? Meu irmão, não sei, será que eu sou mais bonito que você? Não sei. Será que, professor, será que é o fato de eu não ir para a internet, ficar falando um monte de besteira? Porque é isso que a gente tem que avaliar. Só cedo contra, né? Entendeu? Você só cedo contra. Eu já reclamei também. Pô, gente, eu questionei uma vez, a rua de trás principal estava cheia de buraco. Refizeram o recapeamento. E aí? Então você chega, você questiona, você ouve, a pessoa fala com você, pô, eu vou resolver. Vem, resolve. Agora, se você ficar na internet o tempo todo, aqui tá uma porcaria, isso aqui tá uma merda, o hospital não sei o que lá. Você sabe o que vai acontecer? Quando você for realmente lá fazer a sua solicitação, falar assim, olha só, preciso de ajuda. O cara vai falar, pô, deixa isso aí. Aí vão falar assim, mas é errado, não pode ser feito. Mas é a realidade. Acabou. Não vem pra cá com hipocrisia, com conversa fiada. Porque se eu não gosto do senhor, e do Hélio, bota aqui, deixa aí, quando ele vir questionar de novo a gente olha. E fica. Né? E fica. Entendeu? É o problema do pessoal ficar reclamando demais, reclama, e acaba que no final não resolve nada. Muito bem. Transporte público é um problema? Para Guapimirim sempre foi. Sempre foi. Então vamos falar bem, agora vamos falar mal. Transporte público sempre foi um problema em Guapimirim. Você não tem concorrência. Você só tem uma empresa. Veículos sucateados. Vai ser problema a vida inteira. Entendeu? Aí a única coisa que sabe fazer é aumentar o valor da passagem. Isso é um problema, professor, para o município inteiro. Entendeu? Eu moro no centro de Guapimirim, Parada Modelo. O senhor viu aqui, eu vou sair no meu portão, eu estou na beira da pista, eu pego o Magé, eu pego Teresópolis, eu pego qualquer ônibus, qualquer carro chega na porta da minha casa. E a pessoa que mora lá no Orindi, que o ônibus vai 2 vezes no dia, uma vez de manhã, uma vez de tarde. E sempre foi um problema na nossa cidade. Saúde. Aí, saúde, vamos lá. Nunca tivemos uma gestão no nosso município que nós possamos usar como exemplo. Nunca tivemos. Falei isso no seu programa um tempo atrás, reclamaram comigo na eleição do Conselho Tutelar. Porque estavam idolatrando o Nelson do Posto no seu programa. Eu falei assim, gente, eu amava o senhor Nelson como pessoa, era uma excelente pessoa. Mas na época dele o hospital também não funcionava. Na época dele, tinham vários problemas dentro do hospital. Aí, quando eu vim candidato ao Conselho Tutelar, vamos apoiar o Fábio? Vamos ajudar? Não vou ajudar porque ele falou isso no programa do Hélio. E repito, nunca tivemos uma gestão que sirva como exemplo para a saúde. Tanto que hoje quem é o diretor do hospital? Seu Eliel, que já esteve em outras gestões. A gente pode amenizar o problema? A gente pode trabalhar? Pode. Aí vão falar assim, não, mas a gestão de quando o hospital foi criado, foi criado e tinham inúmeras salas vazias. Foi criado um centro cirúrgico que ficou não sei quanto tempo sem fazer nada. E aí, então por que esse exemplo? Eu fiz um prédio, mas não está funcionando. Da mesma forma que foi feita a FAETEC na época e foi abandonada. Agora nessa gestão voltou, estão utilizando ela, né? Mas é a mesma coisa. Por que adianta bater no peito e dizer que eu fiz um prédio, mas eu não utilizei o prédio? Então saúde tem muito problema hoje. Tem muito problema hoje. Eu tive lá algum tempo atrás, estava uma bagunça tremenda, não tinha medicamento que eu precisava, tá? Mas isso nós sempre tivemos, tá? Nós sempre tivemos esse tipo de problema. Então eu não tenho como comparar.
Saúde é uma questão em Guapimirim que nós sempre tivemos problema, e vou falar uma coisa para o senhor, não vai se resolver. Não vai se resolver como a pessoa, como o povo quer que se resolva no estalar de dedos, não tem como um varinha milagre. mágica. Não tem varinha mágica para a saúde. Eu sou radiologista, eu já trabalhei dentro de hospital. Hospital não tem varinha mágica. Não adianta você trocar o gestor, bota o gestor, e o gestor, e o gestor, e o gestor, o diretor, não vai resolver não. Não vai resolver não. Aquilo ali, professor, funciona com quem tem amor no coração. O hospital funciona com o enfermeiro. O hospital funciona com o médico que gosta daquilo ali. Não é com gestão não. Tá? Gestão. Cure. Então vamos falar de saúde? Tá aí o doutor Cury. Já fez quantos partos em Guapimirim? Quanto que o seu homem já trabalhou em Guapimirim? Vamos questionar a saúde para quem entende. O senhor não pode questionar para mim, que vivo aquilo ali momentâneo. Vamos questionar a saúde com um cara igual ele, que está ali dentro, ó, anos e anos. Ali a gente vai saber. E aí, doutor, a coisa está melhor? Ih, não, já teve melhor já. Ah, então tá bom. Ah, não, tá melhor. Ali a gente vai ter a verdadeira resposta. Entendeu? O doutor Cury é um exemplo para a nossa cidade. É um profissional que trabalha ali desde o início, né? O Cury é desde a época de Parada Modelo. Então, saúde é um problema. É um problema. Quase eterno. Quase eterno. Não, ad eterno. Isso aí vai. E a educação? Educação? Educação, eu digo que a gente tem duas formas de educação. Educação escolar e educação familiar. As duas têm que andar juntinhas. Porém, uma não pode impor a sua responsabilidade para a outra. Professor não pode obrigar que o pai e o aluno faça aquela lição com o filho em casa. Da mesma forma que o pai e a mãe não pode obrigar que o professor ensine o seu filho que ele tem que ficar quieto dentro da sala de aula. Então eu acho que a educação não é um Guapimirim, no nosso país inteiro. Educação vem de casa. Ensino é na escola. Então a gente tem uma grande diferença. Os dois andam juntos. Você tem a educação escolar, você tem a educação escolar e você tem a educação familiar. Então tem uma grande diferença nisso aí. Se uma falha, a outra vai falhar com certeza. Porque não adianta eu ser um excelente pai, eu não posso falar da educação municipal porque meu filho está estudando no colégio particular. Então também não posso ser hipócrita aqui de ficar dizendo, não, que o colégio não funciona ou funciona. Não, meu filho estuda em colégio particular. Graças a meu bom Deus, eu tenho essa condição financeira de ter como colocar o meu filho em um colégio particular. Porque eu acho que vai colaborar para o futuro dele. Eu acredito nisso, embora também não seja uma coisa que é certeza. Não, coloquei no colégio particular, vai crescer na vida. Muitas vezes não. Ele tem que querer também. Ele tem que querer. Se ele não quiser, não adianta nada. Turismo. Muito questionado como uma solução para a geração de empregos em Guapimirim. Em 2006, com dois amigos meus, Maíque Medeiros e Marcelo Bottino, nós fizemos um projeto de turismo para Guapimirim, junto com o professor Luiz Cláudio, que foi secretário de Cultura de Guapimirim. Quando nós estávamos fazendo o projeto, nós fomos estruturando, nós fomos montando e cogitamos até levar à prefeitura. Na época nós não conseguimos, gestão do senhor Nelson do Posto, nós não conseguimos apresentar o projeto na prefeitura. Só que o professor Luiz Cláudio, ele apresentou uma coisa para a gente muito interessante. Quando você fala de turismo, você fala de turismo dentro do seu município, para o povo do município, ou você fala de dentro do município para as pessoas de fora do município? Porque tem a diferença. Primeiro, você tem que estruturar o município para receber o turismo. E o turismo não é só
você pegar e abrir uma agência de turismo e falar assim, vamos conhecer as cachoeiras de Guapimirim. Não. Turismo é você conhecer um alambique que tem aqui no quilômetro 13,5. Turismo é você conhecer o produtor rural que cria ovelha lá em Parada Ideal, porque nós temos criador de ovelha lá em Parada Ideal. Turismo é você conhecer o artesão que mora na Barreira. Isso é turismo local. E a população de Guapimirim não conhece isso. Eu falei esses dias que Guapimirim tinha um criador de ovelha, o cara riu de mim. Ele falou assim, tem mesmo, tá abrindo um monte de portinha da igreja aí, é tudo ovelha. Eu falei, tá vendo? É um ignorante. Não conhece o próprio município. Guapimirim tem um criador de ovelha. Ele é uma pessoa que hoje exerce esse trabalho dentro do município. Vive disso. A gente não poderia usar isso como turismo? Quantas pessoas, eu por exemplo, tenho curiosidade de saber como que é feita a retirada da lã, entendeu? Quais são os cuidados que você tem com aquilo ali. Isso é turismo. Agora, quando se fala em turismo, muita gente acha que é cachoeira. Vamos aqui na cachoeira, vamos no Dedo de Deus, vamos no Escalavrado, acabou o turismo de Guapimirim. Muito bem, Fábio. Agora, já no final do nosso bate-papo aqui, gostaria que você, olhando para a nossa câmera da verdade, mandasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos assistindo, para essas 208 pessoas que acreditaram no seu trabalho na eleição para conselheiro tutelar de Guapimirim, e também para a nossa juventude, que necessita muito de palavras que venham fortalecer aí o seu eu. Eu quero mandar um recado para essa juventude da nossa cidade, que é o seguinte, tenha garra. O hino de Guapimirim tem uma parte muito bonita, que somos bravos, somos fortes e jamais seremos fracos. Então, essa juventude, eu quero que vocês pensem fielmente ao que vão fazer de benefício ao seu município. Não é só em benefício à sua vida pessoal, ao seu crescimento pessoal, mas ao crescimento do seu município. A gente está vendo inúmeros acontecimentos políticos na nossa cidade e muitas das vezes os jovens dizem assim, eu não vou me meter nisso não, porque é uma turma de velho, é um povo que não entra nada na cabeça. Não. A política começa com você, a partir do momento que você questiona, a partir do momento que você é criativo, que você apresenta ideias. Tá? E quero dizer para você que é jovem, que não caia na ideia desses políticos antigos de ficar dando porrada em governo, de ficar dando porrada em oposição. Entrou no governo, vai dar porrada na oposição. Está na oposição, dá porrada no governo. Você não vai ganhar nada na sua vida. E outra coisa, você será mal visto na política. Porque a partir do momento que você levanta a bandeira de um, grita o nome dele, daqui a pouco você vê que a coisa não está dando certo e pula para o outro, você já não presta politicamente. Então você, jovem, não cometa esse erro. Você não precisa ir para o Facebook, para o Instagram, para a internet, gritar o nome de ninguém. Estão usando, infelizmente, a nossa população para isso. E não são só os jovens que estão sendo usados. São pessoas cascudas e antigas de Guapimirim que estão dando esse mole e caindo nessa conversa fiada. De que abraça um lado e o outro lado não vale nada. De que abraça o outro e esse um não vale nada. Então vamos pensar, vamos observar que nós temos que ter opiniões próprias, tá? E não tomar como verdade essas opiniões políticas que nós temos. E agradecer os 208 votos que eu tive nas urnas para a eleição do Conselho Tutelar. Para mim foi uma surpresa da forma que veio esses votos, que veio com muito carinho, da forma que eu trabalhei. Se as eleições fossem hoje, com certeza o resultado seria completamente diferente, porque eu aprendi com o meu erro. Tá? Então, eu acho que é isso, professor. Esse é o meu recado para essa juventude e para o nosso município.
Muito bem, gostaríamos de agradecer muito ao Fábio, a acolhida aqui na sua residência e